eu quero falar sobre a nossa essência da Sara Nossa Terra. E eu quero começar com um versículo que eu mais pregava quando eu era jovem e que eu nunca mais preguei até essas semanas passadas, nesse contexto dos 30 anos, que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Projeta para mim, João 3,16, que é a nossa Gênesis, que é a nossa origem, que é o nosso DNA. Olha para teu irmão e diga: a Sara tem DNA. Nós nascemos para fazer um propósito, um projeto, um plano, que está aqui em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que, gente? Seu único filho, filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o que, gente? Deus amou o mundo. Deus saiu, Ele se retirou da zona de conforto. Ele se retirou da zona de conforto e Ele mandou seu filho. Você já mandou um filho para fora? Quem tem um filho fora, está continuamente fora da zona de conforto, está continuamente pensando o que está acontecendo, continuamente perguntando se está tudo bem. Deus, o Senhor, se retirou da zona de conforto em prol de uma missão. E essa é a nossa Gênesis, esse é o nosso sangue que corre em nossas veias, esse é o nosso DNA. Quero ouvir um amém? Eu contei, aonde eu preguei, eu contei que na época da Mocidade para Cristo, na época que nós começamos esse movimento, a gente andava com um folhetinho chamado 4 Leis Espirituais. Quem conhece? É um folhetinho bonitinho, você deveria ter na sua bolsa. Vou fazer uma campanha daqui para o final do ano, para cada membro da Sara Nossa Terra ter um folhetinho, é muito pequenininho assim, ó, na bolsa, no bolso, né, na camisa. Por quê? Porque é a melhor forma de evangelizar. Está no avião, sentou com alguém. Está no ônibus, sentou com alguém. Está no trabalho, sentou com alguém. Sorriu para você na fila do banco. Você conhece as 4 leis espirituais? Não. Você gostaria? Claro, todo mundo fala que quer. Eu ganhava uma alma por dia, todos os dias, na Mocidade para Cristo. Eu não dormia à noite, se antes eu não ganhasse alguém para Jesus. Eu ganhava 360 pessoas, às vezes 400, todos os dias evangelizando, pessoalmente. Tinha períodos que eu ganhava duas pessoas, e eu dava o Novo Testamento que eu andava no bolso, para a pessoa ler a Bíblia. Você quer saber as 4 leis? Quero. Primeira lei: Deus te ama. Uau, Deus me ama. Você sabia? Não sabia. Pois é, Deus te ama, e Ele mandou seu filho morrer por você. Ah, é? Sim, mandou seu filho morrer por você. Você sabia que o homem foi separado por Deus? Houve um abismo? Houve um acidente que separou? Não, o homem pecou e separou. Segunda lei é a separação. Terceira lei: você sabia que Jesus construiu uma ponte? Você sabia que Jesus morreu por você e por mim para nos levar de volta para Deus? Não sabia. Quarta lei: você quer voltar a ser filho de Deus? Eu quero. Quem não quer ser filho de Deus? Hoje nós somos criaturas, mas você vai passar a ser filho. Filho tem a carga genética, filho é nascido, filho tem a herança. Criação não, você cria um carro. Ontem nós tivemos Ciência e Fé, maravilhoso. Uma salva de palmas para quem esteve ontem nas salas de Ciência e Fé no Brasil, maravilhoso, né? Falamos sobre a diferença entre formar e criar. Gênesis 1, capítulo da criação científica, e Gênesis 2, o Schroeder mostrou isso lá no vídeo dele, né? Que Deus soprou a alma, o Neshama, formou a espiritualidade, a alma de Adão e Eva. Interessante, não é o tema, mas 4 leis espirituais. Eu aceitava Jesus, tão simples. Então nós nascemos para sermos uma igreja evangelizadora. Nós somos uma igreja missionária. Levante a mão e diga: nós temos missão. Não, mais forte. Diga: nós temos missão. Diga: eu quero ser parte desta missão. Pode dar uma salva de palmas? Mateus 28:20. Jesus, antes de subir, Jesus fala a coisa mais importante. Qual é? O propósito.
Antes de sair, Jesus reforçou o propósito. Não esqueça do propósito de vocês, gente. Não esqueça o propósito. Fala comigo, o propósito. Diga a razão, a causa. Diga o objetivo. Não se perca no meio. Fala comigo, início. Mais forte, início. Fim. Final. O final é a missão. Quantas pessoas se perdem no meio? Quantas pessoas começam um negócio, mas se perde e não chega no final? Quantas pessoas começam um casamento, mas se perdem e não chega ao final? Por quê? Jesus chama isso de os cuidados da vida. A vida leva a gente a ter cuidados. Problemas de finanças, problemas de saúde, cuidados com a família, cuidados com a profissão, com o seu currículo. Os cuidados da vida acabam desviando a gente do propósito. E Jesus chama, antes de subir no céu, Ele chama os discípulos. Ele já tinha ressuscitado. Em Mateus 28, 18, pega o 18 para mim, começa o 18 ao 20. Ele começa dizendo, Jesus aproximou-se dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Levanta a mão e diga: Ele tem autoridade no céu. Diga: Ele tem autoridade para parar a chuva. Ele tem autoridade para proteger nos céus. E Ele tem autoridade para proteger na terra. Dá para dizer amém? Fala com o seu irmão, fala assim, ó: toda autoridade. A única pessoa no mundo que usou essa expressão é Jesus. O médico tem toda autoridade. Viu, doutor Julião? O médico tem toda autoridade lá no centro cirúrgico. Lá no centro cirúrgico. Saiu dali, pode ser desculpa a expressão, pode ser uma criança, pode ser um desvairado, pode, bebendo, ele não tem autoridade, mas lá ele tem. O piloto, eu viajei para São Paulo essa semana passada. A bispa não foi, a Lúcia, você não foi, né? Aí, parece que ela foi depois. A gente viaja tanto que não tem nem... Sei que eu sentei na cadeira lá, 3F, uma vazia e uma no canto, no corredor. Aí de repente chega uma figurinha de 1,36 m, com cap de piloto, roupa de piloto, sentou lá, as perninhas balançando assim. Eu olhei para ela e falei: não é possível que essa menina seja um piloto, né? Aí eu sorria: tudo bem, tudo bem. Aí eu comecei a conversar com ela, piloto, horas, copilota, né? E a gente foi conversando sobre, ela me deu uma aula, sobre várias pistas, enfim. No final acabou que ela me conhecia, porque ela é de Goiás. E o que ela me disse? Neste avião, quem tem autoridade total é comandante. Pode ter presidente da república, pode ter o que for. A autoridade aqui é do comandante. Quem manda é ele, ponto final. E assim é a vida. Jesus pegou a autoridade em todas as áreas. Ele vai mexer no judiciário, ele vai mexer na presidência, ele vai mexer no legislativo, ele vai mexer no executivo, ele vai mexer na saúde, ele vai mexer nas finanças. Presta atenção, Jesus falou: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Toda. Próximo, vai lá. Próximo versículo ele fala: ide, portanto, fazei discípulos das nações. A palavra não é ide, é indo, né? Indo enquanto você vai, enquanto você vive a vida, enquanto você cumpre a agenda, enquanto você trabalha. Faça discípulos, ensina, abre os olhos das pessoas, ensina-os a seguir o reino, a minha palavra, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próximo: e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está te acompanhando, aonde você for Ele está te acompanhando, aonde você estiver Ele está te acompanhando. Não perca a missão. Fala comigo: na missão eu tenho proteção. Olha para a pessoa ao seu lado e diga: fique na missão, não se desvie na missão, não se distraia na missão. Diga: e você terá a sua proteção da sua presença.
eu estarei convosco. Olha que coisa boa, amém, amados? Graças a Deus. Ainda quero te pedir, projeta para mim o livro de 1 Crônicas, lá atrás, 1 Crônicas capítulo 1, versículo 27. O livro de Crônicas, primeiro, é o livro da genealogia, escrito muito tempo depois. Quem começou esse projeto de escrever essa genealogia foi Samuel. Quem terminou, porque Samuel morreu, é a mesma pergunta: quem terminou o segundo livro de Samuel? Samuel tinha morrido no capítulo 20, e segundo Samuel vai até o capítulo 30, 31. Quem terminou? Quem terminou? Tinha duas pessoas: Gade, que foi discípulo de Samuel, e o sacerdote profeta Natã, quem cuidava de Davi, quem discipulava pessoalmente Davi. Quem discipulou Davi não foi Samuel, quem ungiu Davi foi Samuel, mas quem discipulou Davi foram eles, Natã e Gade. Então, aqui eles pegam a genealogia, pega o versículo anterior, 26, eles estão falando da genealogia, séculos depois, séculos, já, olha, tinha passado, qual é a distância entre Abraão e Natã, ou os últimos dias de Davi? Pensa nisso, são séculos. Serug, falando de pai e filho, genealogia, colocando organização, né? Sarug, Naor, Terá, pai de Abraão. Serug, Naor, pai de Terá, pai de Abraão. Próximo, 27. E Abraão, que é Abraão. Presta atenção, tem um erro aí pesado. Qual é? Primeiro, havia pelo menos 4 séculos de separação, de tempo. Ele não poderia ter posto o verbo no presente, ele teria que ter posto esse verbo no passado. Abraão, que foi Abraão? Abraão foi uma celebridade, Abraão foi um patriarca, ele teve um papel importantíssimo na história das religiões, porque ele foi o primeiro homem a dizer que o politeísmo era pecado. Ele criou o monoteísmo, adorará somente a um Deus, somente ao Senhor Deus. Ele criou o monoteísmo. Até então era politeísmo total, bichos, né, animais, eles tinham todo tipo de adoração politeísta. Mas o monoteísmo foi Abraão que trouxe. Então esse texto está errado, mas eles dizem Abraão que é. Esse verbo não foi um erro, não está errado isso, foi algo de propósito. Para fechar isso, está projeta para mim primeira carta de João, primeira carta de João, lá no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 17. Veja o que João deixou para a igreja e para seus discípulos. Ora, o mundo passa, bem como as suas vontades. Fala comigo, concupiscências. Mais forte. Desculpa ser chato, só uma vezinha mais. Diga concupiscência. Faz assim com a sua mão, é igual a compulsões. Diga compulsões. É o nome científico para desejos irrefreáveis, vícios. Tudo isso, no nome popular que a gente chama é vício, tara, esses desejos que vêm, às vezes são desejos ruins, né? Gente doida da cabeça, né? Se eu não casar com aquela mulher eu me mato. Se eu não casar com esse cara eu vou morrer. Que forte desejo é esse? De onde vem isso? Esses desejos fortes mostram que a carne está prevalecendo no coração dessa pessoa, e não o espírito. O apóstolo Paulo trata isso com uma clareza no livro de Romanos, quando ele fala como controlar seus desejos. E ele fala da força do espírito da vida e a força da carne, ou
da lei, que é mais ou menos a mesma coisa. Então, concupiscência é aquelas pessoas que vivem para, eu quero ter um Rolex, eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter um carrão, nem sei o nome, Lamborghini, eu quero ter isso. Esses fortes desejos passam. Ninguém vive, até mesmo porque se a pessoa consegue o Rolex dela, ou o carro dela, não vai mudar nada. Eu estive com um amigo nosso, irmão, empresário, que falou para mim: eu vivia sonhando em ter Lamborghini em casa. Hoje eu tenho uma Lamborghini, hoje eu tenho, sabe isso, eu estou tão mal, estou sentindo ruim, eu vou vender essa porcariada toda. Rolex, ele ganhou muito dinheiro, ficou rico, ficou milionário. Ele falou: sabe que isso machucou minha alma. Eu falei: sabe por quê? Porque você achava que você ia se completar com esses desejos fortes, e isso passa. Aí eu mostrei esse versículo para ele: o mundo passa, tudo vai passar. Só tem uma coisa que não vai passar no seu coração: quando você pega o plano que Deus escreveu, a missão que Deus escreveu na sua vida, e dizer: eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida. Eu vou pegar esta missão e eu vou viver para este propósito. Tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga comigo: a vontade de Deus é um propósito para a minha vida. Nem todo mundo alcança isso. Bispo, é só o senhor que é bispo, é só vocês que são pastores. Não. Você pode viver o projeto, propósito de Deus, de um bom pai, um bom empresário, um bom profissional. Mas sabe o que? Aqui dentro você está resolvido, você está em paz. Aqui dentro você não vive atrás de coisas espetaculares, maravilhosas, que é o fruto da nossa geração hoje. Nossa geração vive para isso hoje, buscando fortes desejos, né? Tentando conquistar coisas melhores e maiores. Tá bom, se forem coisas puras, necessariamente não tem nada errado, mas é que não vai suprir a pessoa, é que não vai fazer a pessoa feliz, é que não vai fazer a pessoa realizada. Mas se você pegar a tua vida e colocar de joelho e dizer: aquilo que o Senhor escreveu sobre mim na eternidade, isso é o que eu vou viver nesse mundo, aí você vai permanecer. Aí teus filhos vão lembrar de você, teus avós vão lembrar de você, teus bisavós, teus netos, teus bisnetos, toda a sua descendência vai lembrar de você. Você não vai passar, você vai ficar se você for embora para a eternidade, seu legado, sua memória ficará aqui falando, abençoando. Você vai permanecer para sempre. Por isso, Abraão, o homem Abrão viveu o propósito do Abraão. Abrão, homem exaltado, orgulhoso. Abraão, pai de multidões. Homem que pensou nos outros, homem que chorou pelos outros, homem que preocupou com os outros, homem que estendeu a mão a todos que precisavam dele, homem que levou uma imagem da presença de Deus neste mundo, de um Deus presente neste mundo. Que imagem que você leva para os seus amigos? Que imagem você leva para os seus parentes, para os seus filhos, para os seus familiares? O que você mostra com a sua vida? Eu não consigo andar com 4 leis espirituais evangelizando. Tá, mas seja um Abraão, seja alguém que no Natal faça uma oração, quando reúne todo mundo, no aniversário da mãezinha faz a oração, no aniversário do paizinho faz a oração, né? Seja alguém, um homem que leve a imagem de um Deus que está perto, de um Deus que está presente, né? Seja um homem que carregue no coração, pai de multidão, Abraão. Por quê? Porque ele pensava em todos, ele olhava a todos, ele sentia a dor de todos, ele ajudava a todos, ele era um líder. Ali nascia um patriarca, alguém que tinha uma liderança patriarcal. Pode dizer amém? Dá para você levantar a sua mão e diga: eu recebo esta unção da Sara Nossa Terra na minha vida. Olha para as pessoas ao seu lado, você de São Paulo, do Rio, você do Nordeste, você
do Sul, tão querido e machucado ainda. As igrejas que estão aí hoje conosco são poucas, a maior parte está fechada, né? Enfim, todas. E diga com eles, diga a missão da Sara, diga a origem da Sara, propósito da Sara é tornar uma igreja missionária. Diga, nós seremos como Abraão em nossa geração. Amém. Uma igreja de Abraãos. Diga, eu recebo. Viva a sua vida para este propósito. Neste propósito, neste pacote, tem sua cura, sua paz, tem a sua felicidade, tem a sua prosperidade. Porque quando eu faço a vontade de Deus, Deus cuida dos meus problemas. Quando eu cumpro o projeto de Deus, Deus cumpre o meu projeto. Foi isso que Deus falou para Davi: Davi, construa a minha casa, e eu construirei a sua casa. Deixa o resto da minha... Davi tem muito problema com os filhos, muito problema com a família, mas Deus falou: os seus filhos reinarão após você. Eu guardarei a sua casa. Feche seus olhos. Você que está conosco em todo o Brasil, aquele abraço. 30 anos de Sara Nossa Terra. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde você, e que você seja um homem ou mulher que faça a sua parte. Não estou te pedindo para ser um pastor, não, se você puder é ótimo, graças a Deus, mas não é isso, não é esse o foco. O foco é você se dispor para ser como um Abraão, como um homem que mostra aos demais que Deus está presente, que Deus está vivo na natureza, na sociedade, na relação nossa que nós temos, né, no mundo de hoje. Apenas isso. Feche os olhos, diga comigo: Senhor Deus, diga, nós te agradecemos por 30 anos de Sara Nossa Terra. Diga, hoje nós te pedimos que essa missão, que esse propósito, que essa origem, que esse DNA da igreja esteja sobre todos os nossos corações. Faça com que sejamos pessoas que amemos as pessoas, que ajudemos as pessoas, que abençoemos as pessoas com a nossa possibilidade. Diga, nós vamos seguir acreditando no reino de Deus. Nós vamos seguir acreditando na tua palavra e na evangelização, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga, dá uma salva de palmas. Eu acredito mais do que nunca na palavra de Deus e acredito na igreja. Quantos podem dizer amém? Tem gente que já desistiu da igreja, tem gente que já desistiu da Bíblia, muita gente, mas eu continuo. Não tem ninguém, não tem nada, não tem uma instituição na sociedade capaz de transformar o ser humano, de ajudar o ser humano, de amortecer os conflitos de dores da sociedade, como a igreja de Jesus. A pessoa entra na igreja cheia de raiva, de mágoa, cheia de depressão. Só o evangelho muda a mente dela, o coração dela, transforma essa pessoa. Eu acredito na igreja. Se Deus me der força e graça, este ano estarei indo para Venezuela, para fazer a primeira celebração das igrejas da Venezuela. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Eu acredito na igreja, eu acredito na igreja. Eu acredito que a igreja é mais forte que o fuzil. A igreja é mais forte que a espada. A igreja é muito mais forte que o governo. O governo passa, a espada passa, o fuzil passa, o joelho e as lágrimas do cristão segue, continua. A palavra de Deus vive e continua para sempre, amém? Nada disso mexe comigo. A igreja é mais forte. Bispo, tem tanta gente malandra, tem tanta distorção, tem tantos escândalos. Foi assim desde a época de Paulo, foi assim desde o Novo Testamento. Mas isso não invalidou a igreja do Novo Testamento, que é uma igreja mais escandalosa do que Coríntios. Tinha um cara que era filho adotivo, estava tendo caso com a mãe dele, adotiva, mãe, madrasta dele. Isso dentro da igreja, líder. E o apóstolo Paulo entrou de sola. Tinha tudo, então, mas não importa. Sempre tem quem quer, quem distorce, mas sempre tem quem continua, quem é reto, quem faz a coisa correta. E eu sou um desses, em nome de Jesus Cristo. Eu sou um desses. Eu vou seguir, com fé, em nome do Senhor.